A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando continuidade aos estudos do segundo trimestre de 2021, chegamos hoje na lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre maravilhoso, onde estudamos aí a respeito das doutrinas bíblicas pentecostais, as principais doutrinas bíblicas pentecostais. E hoje, queridos, a lição 12 traz aí como título Na Vinda de Jesus, Boa Esperança. Isto mesmo, vamos falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, queridos, é uma promessa aí feita pelo próprio Senhor Jesus. É uma promessa e esperança para todos os que crerem. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a viver aí como se Cristo voltasse a qualquer momento. A iminência da volta do Senhor, queridos, traz aí ao crente uma consciência de vivermos uma vida mais santa, de maior seriedade com a evangelização dos não crentes e desejo de estar mais perto do Senhor. Então vamos estudar esse tema maravilhoso a respeito da vinda do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo? O texto bíblico da lição, queridos, se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, e também na epístola de Judas, no versículo 14. Faça a leitura desse texto se você não possui a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, e na epístola de Judas, no versículo 14. O destaque da nossa lição, queridos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Que maravilha! Glória a Deus por isso, né? Então, queridos, aqui na nossa lição destaca que até aqui estudamos os principais pontos da nossa fé cristã. Falamos da Bíblia, a palavra de Deus, das pessoas de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Estudamos a respeito do problema do pecado, o grande entrave para a humanidade, da salvação e do batismo no Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais da igreja, do batismo e da ceia do Senhor e da perseverança de uma vida de santidade ao Senhor. Temas que estudamos aí nesse trimestre, nas aulas anteriores, né? Mas com a presente lição, queridos, estamos aí coroando o nosso estudo com o tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lemos e estudamos a Bíblia, cremos nas suas promessas inauditas e eternas para todo aquele que crê. Tudo isto tem apenas uma razão: apresentar o Evangelho às pessoas, a fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. A nossa lição, queridos, traz aqui 3 pontos para nós estudarmos. O primeiro ponto, a vinda de Jesus. O segundo ponto, o arrebatamento da igreja. E o terceiro ponto, a segunda vinda visível de Jesus. Então, queridos, a Bíblia mostra aí a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. E entre esses 2 eventos, queridos, haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo, seguido aí das bodas do Cordeiro. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual aí Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir, do que virá ainda pela frente. A Bíblia, queridos, é a única fonte confiável de tudo isso.
Então esses eventos, queridos, são aí uma série de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve aí o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, o juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, o futuro glorioso de Israel e o reino milenar de Cristo. São acontecimentos aí anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque até o apóstolo João, o último apóstolo no livro de Apocalipse. Então vamos ver, queridos, um pouco aí sobre esses eventos aí da segunda vinda de Cristo. O primeiro evento, queridos, será então o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento é o rapto, né? É o rapto dos santos da terra. Um acontecimento aí global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. E esse evento, querido, será inesperado, algo rápido, em fração de segundos e invisível aos olhos humanos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro. E em seguida nós, os crentes em Jesus que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade. Então seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja do Senhor. A segunda, queridos, a vinda de Cristo em glória. Então, 7 anos depois aí do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus virá em glória, visível aos olhos humanos. E nesse retorno aí de Jesus à terra, ele virá aí acompanhado dos santos. O propósito aqui, queridos, é julgar as nações, restaurar o trono de Davi, em cumprimento aí da promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel, né? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. E também virá aí, Jesus nesse retorno, virá aí para destruir a besta, né? E o falso profeta. E estabelecer então o seu reino de justiça e de paz na terra. O reino de Deus de 1000 anos, o tão conhecido milênio. Mas, queridos, também haverá aí a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o período aí de transição, né, entre a dispensação da igreja e o milênio. É esse período aí, um tempo aí de angústia e de sofrimentos sem precedentes na história. Também aí é conhecido como o dia do Senhor. A igreja, queridos, não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. Será então a era do anticristo, né, que é identificado como a besta. O falso profeta também será aí o porta-voz do anticristo, que enganará aí o povo por meio dos falsos milagres. O anticristo fará então um concerto com a nação de Israel por 1 semana de anos. Mas na metade deste período, o concerto será rompido, pois os judeus então descobrirão que fizeram aí um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa aí o período de angústia de Jacó. Todos esses horrores, queridos, estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Leia para você ver. Esse período foi determinado por Deus
para fazer aí a justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Mas e a igreja? A igreja que foi arrebatada. Nós já falamos aqui no começo. Onde estará a igreja durante a grande tribulação? Tudo isso estará ocorrendo aqui na terra. Esses horrores aqui na terra. Mas durante os 7 anos da grande tribulação, queridos, estará ocorrendo no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra, no céu, queridos, os santos que foram arrebatados e que ressuscitaram estarão ali recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. É o chamado tribunal de Cristo, a premiação dos salvos. Não se trata aí de um julgamento para salvação ou condenação. Todos os presentes já são salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Então aqui se trata de mais uma bênção aos salvos. Em seguida do tribunal de Cristo, virá a festa das bodas do Cordeiro, o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Queridos, essas amostras proféticas servem aí como garantias de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. A nossa esperança, queridos, não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.